Fala galera, o tema do vídeo de hoje é o real significado da Páscoa. Antes de tudo, se inscreva no meu canal Rafa M. Ferrari, ative as notificações, curta e compartilhe esse vídeo. A Páscoa não tem nada a ver com coelho nem com ovos de chocolate. É só uma maneira que encontraram de comercializarem a data. O real significado hoje tem a ver com a morte e a ressurreição de Cristo. Mas antes de comentarmos sobre a Páscoa cristã, nós voltamos para o Antigo Testamento bíblico para comentar um pouco da Páscoa judaica, que no hebraico significa passagem, onde o povo de Israel até hoje comemora a libertação dos hebreus das terras do Egito, quando eles eram escravizados por Faraó, lá no ano de 1446 a.C., mais ou menos. Então, todos os dias, acho que é 13 e 14 do mês de Nissan, é feito essa comemoração. Então surgiu um faraó que percebeu que o povo de Israel, o povo hebreu que habitava nas suas terras, eles eram mais fortes e eles estavam se tornando muito numerosos. Então qual que foi a ideia desse faraó? Foi escravizar o povo de Deus. Então toda vez que um governo, um reino percebe que o outro é mais forte e ele pode ser um problema para o futuro, eles tentam atacar na mente e escravizar essas pessoas. Fizeram isso com o povo de Deus durante uns 400 ou mais anos, está lá no Antigo Testamento. E o povo de Deus começou a clamar por libertação. Aí Deus envia Moisés. Só que é bem verdade que Faraó não libertou o povo hebreu de uma maneira amigável, nem numa simples conversa. Pelo contrário, ele endureceu o coração e tornou os dias dos hebreus mais difíceis. Então foram dias terríveis. E aí Deus teve que intervir, executando juízo sobre o Egito, trazendo 10 pragas. E a 10ª praga era o anjo da morte. Então Deus ele trouxe uma orientação ao seu povo, dizendo que eles sacrificassem um cordeiro perfeito e o sangue que fosse derramado nas vasilhas deveria ser passado nos umbrais das portas. Eles deveriam ter alguns elementos, que era o pão sem fermento e o vinho. E é certo que todas as pessoas que estivessem dentro da casa, quando o anjo da morte passasse, ele ia ver o sangue do cordeiro e aquelas famílias, as pessoas que estivessem naquela casa seriam salvas. Então percebe que ali Deus não olhou por critério se a pessoa era boazinha ou não. Era só se a pessoa acreditou naquilo que Deus orientou. Com esse acontecimento terrível de isolamento que o povo de Israel ficou dentro das suas casas com a proteção do sangue do cordeiro, eles foram libertos do Egito. E essa data foi comemorada, é comemorada até os dias de hoje, inclusive nos tempos de Jesus. Tanto é que Jesus se reúne com seus discípulos e ele faz algo muito interessante. Quando ele pega os elementos da Páscoa, que é o pão sem fermento e o cálice, que é o vinho, ele fala que aquele pão representa o próprio corpo dele, que seria partido e moído por todos aqueles que acreditassem nele. E aquele cálice, o vinho, representava o seu próprio sangue, que seria derramado em favor de nós. Então Jesus hoje é a nossa verdadeira Páscoa. Ele teve a passagem da morte para a vida através da ressurreição, onde é todo o fundamento da fé cristã. Está baseada na ressurreição de Cristo, que hoje representa o nosso Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo. Então, o Egito do Antigo Testamento hoje representa o mundo, Faraó representa Satanás, os hebreus representam o povo de Deus, todos aqueles que acreditam em Jesus, e o Cordeiro que foi morto, o sangue que foi derramado aponta para o sangue de Cristo. O povo hebreu passou um ou dois dias de isolamento social, mas eles tiveram o sangue de Cristo protegendo do anjo da morte. O sangue de Jesus, ele tem o mesmo efeito hoje, que ele possa, para você que crer, ele possa proteger você e a sua família de toda essa mortandade que tem assolado o mundo com coronavírus, todas essas pandemias que surgem. Então hoje o sangue de Cristo ainda é válido para proteger eu e você, e que você possa se reunir com sua família e viver o verdadeiro significado da Páscoa, que é a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ele está vivo para proteger eu e você. E um adendo muito importante nesse vídeo, até para não dar a interpretação errada, o fato de no Antigo Testamento Deus ele ter trazido ou permitido as 10 pragas, inclusive a 10ª foi o anjo da morte, não significa que hoje Deus esteja executando juízo sobre o mundo usando aí o coronavírus, né? Nós acreditamos como igreja que estamos no tempo da graça, o tempo da reconciliação, ou seja, Jesus já pagou por todos os nossos pecados antes mesmo de eu e você existir. Então já está pago isso. Isso é graça. Ou seja, eu e você recebeu de graça a vida eterna através de Jesus
mas ele pagou um alto preço lá no passado. Na verdade, essa mortandade que vem, essa pandemia e muitos outros problemas, nós sabemos que são ocasionados aí nos bastidores pelo próprio Satanás, que ele que veio para roubar, matar e destruir. Então, no dia bom e no dia ruim, nós temos a garantia da presença de Deus conosco. O sangue de Cristo, que é um simbolismo hoje para a igreja, ele pode ser sim passado nas nossas vidas, nas nossas casas, para que essa praga não nos atinja. E você, sendo cristão ou não, que está enfermo com coronavírus ou outra enfermidade, Jesus também pode te curar, como ele também pode te salvar. Esse vírus não tem nada a ver com o juízo de Deus, né? Um dia vai ter a ira de Deus sobre o mundo, mas numa época distante, na época da tribulação, quando a igreja já tiver sido tirada daqui. Tanto é que Paulo fala, o mistério da injustiça já opera, mas aquilo que o detém precisa ser tirado, ou seja, a igreja. Fique tranquilo quanto a isso, comemore a sua Páscoa com esperança que Jesus é a nossa proteção, a nossa provisão, e para você que está enfermo, a nossa cura e a nossa salvação. Para você que ainda não tem Jesus, mas ele está de braços abertos para te receber e tirar todo esse medo, esse pânico, porque todo mundo tem medo de morrer. Então Deus, ele quer tirar esse medo e te trazer paz.